Olá, seja bem-vindo a essa aula em que a gente vai finalizar uma lógica toda de raciocínio que eu apresentei para você acerca dos métodos de análise de investimentos, de projetos de investimentos, também chamados de métodos de engenharia econômica. O que a gente vai ver nessa aula? Eu vou passar ainda para você uma última aplicação de uma função sobre todos os fluxos de caixa que a gente já esteve olhando ao longo das outras aulas deste módulo, e ao fim eu vou fazer uma unificação de tudo que foi calculado, de todos os métodos, taxa interna de retorno modificada, valor presente líquido, período de payback descontado. Também essa outra função que eu ainda vou apresentar para você, que é nada mais nada menos que uma contagem de quantas vezes um fluxo muda de sinal para que a gente consiga identificar se ele é um fluxo convencional ou não convencional. E ao fim vamos unificar isso tudo em uma única tabela com as informações de todos os projetos para que um tomador de decisão possa olhar para aquela tabela resultante de vários projetos. No nosso caso a gente está trabalhando aqui com 5 ou 6 projetos, mas poderíamos ter centenas, milhares, e aí fica mais fácil de tomar uma decisão, ou até mesmo de criar painéis, de criar gráficos posteriores, exportar o resultado para um Excel, por exemplo, e criar alguns gráficos para que seja mais fácil ainda de o tomador de decisão olhar para aquela grande quantidade de projetos e tomar uma decisão. Então eu vejo que aqui a gente vai finalizar com o grande sentido de utilizar R para este caso, para essa aplicação, que é de a gente poder fazer diversas simulações e ter o ganho aí de ter isso de forma automatizada e mais rápida para a gente conseguir extrair os resultados. Vamos lá então? Olhando aqui para a tela, nessa aula eu estou com a tela branca para mudar um pouquinho, não estou com o fundo escuro. Como é de costume, eu estou começando a aula com tudo limpo no meu ambiente, para sempre mostrar o que eu preciso fazer a partir do zero, né? Então, eu estou com o meu script de engenharia econômica, carreguei o TidyQuant, tá? E eu vou rodar tudo, tá? Vou rodar tudo, porque como essa é uma aula de unificação de tudo, eu vou precisar ter tudo rodado no meu ambiente. Carreguei o TidyQuant, vou rodar aqui e a gente já aproveita para fazer uma breve revisão, né, do que a gente viu de código em todo esse script. Vou rodar aqui os fluxos de caixa e também a TMA, tá? Então, nos fluxos de caixa temos aqui todos eles, tá? São 1, 2, 3, 4, 5, tá? A TMA carregada. Estes caras aqui eu não preciso executar, tá? Porque eles são só aplicações. Posso até rodar, mas ele não salva em objeto nenhum, então não tem problema nenhum eu não rodar essas duas linhas, tá? Não fazem parte desse raciocínio todo que a gente está fazendo. Foi só uma exemplificação. Agora, aqui sim, eu preciso rodar NPV e RR, porque eu estou salvando os métodos, né? Os resultados de cada método para cada projeto em uma lista, tá? E agora aqui a gente calcula o número de períodos, tá? Também que cada projeto tem. E aqui a gente fez já uma breve unificação de tudo. Eu vou até te mostrar, mas isso aqui também não está sendo salvo em nenhum objeto e a gente vai replicar isso no final da aula, tá? Só para te mostrar que isso já foi visto. Mas é um comparativo entre VPL e TIR, mas é exatamente isso que a gente vai fazer no final com todos os demais métodos, tá? Então seguimos, isso aqui eu rodei, mas não é salvo em nenhum objeto, então não está no meu ambiente, tá? E agora a gente segue. Estes fluxos aqui também deixamos comentados, porque eles já foram executados lá no começo. Preciso rodar aqui a taxa interna de retorno modificada. Atribuir um objeto à taxa de financiamento, à taxa de investimento. E agora, por fim, eu vou aqui na 101, linha 101. Tem então a minha lista com todos os resultados da taxa interna de retorno modificada, calculada projeto a projeto. E aqui temos as funções de período de payback e também a de fluxo de caixa descontado, usada para o período de payback descontado, tá?
E aqui os dois objetos que aplicam essas funções para o cálculo de payback simples e para o cálculo de payback descontado, tá bom? Agora sim, já temos tudo que foi visto até então executado, carregado aqui no ambiente, na memória do computador, no ambiente aqui do R. E agora eu vou mostrar para você essa última função aqui. É uma função bastante simples, tá? Também é uma função customizada que a gente tem ela aqui. E essa função, ela nada mais nada menos fará do que contar quantas mudanças de sinal que eu vou ter num fluxo de caixa. Então ele olha para o vetor e ele vê, tá? E qual que é o nosso grande objetivo? Nosso objetivo é aplicar essa função, tá, para cada um dos fluxos, e se a quantidade de mudanças de sinal for igual a 1, eu vou ter que o meu fluxo é convencional. Por quê? Porque se eu tenho um investimento inicial no período 0, que é um fluxo negativo, e no período 1 eu tenho fluxo positivo, e eu sigo tendo fluxos positivos até o fim do meu projeto, eu tive apenas uma mudança de sinal, de negativo para positivo. Este é um fluxo de caixa convencional, tá? Então, se essa mudança for igual a 1, a quantidade de mudanças de sinal for igual a 1, diga que o meu fluxo é convencional. Caso contrário, ele é não convencional porque ele teve mais de uma mudança de sinal, tá? E quando que isso pode acontecer? Quando, por exemplo, o investimento inicial é negativo, período 1 é positivo, período 2 é negativo, período 3 é positivo, e assim vai oscilando, tá? E a gente tem alguns casos aqui de exemplo que são fluxos não convencionais. Por que isso é importante? Porque ter um indicativo de se o fluxo é não convencional ou convencional, isso muda a forma como eu vou interpretar principalmente ali o cálculo da taxa interna de retorno na sua forma tradicional. Não a modificada, porque a modificada justamente corrige essa questão, mas se eu tenho um fluxo não convencional, eu devo ignorar o resultado que me foi apresentado de taxa interna de retorno, tá? Então essa é a ressalva principal, por isso que essa informação vai vir junto aqui. Eu criei um objeto chamado, uma abreviação de características dos fluxos de caixa, foi a minha ideia com esse nome abreviado. E agora eu vou aplicar então essa função período vetor a vetor para cada um dos vetores dentro do fluxo de caixa, né? O primeiro parâmetro do lapply é uma lista, o segundo é uma função, que pode ser uma função que eu já defini antes, mas pode ser uma função que eu estou escrevendo dentro do próprio lapply, que é o que eu estou fazendo aqui, e essa função é uma simples função condicional, um if-else, que diz isso que eu acabei de comentar com você. Se o sinal é uma vez, é convencional, se o sinal muda mais de uma vez, então é não convencional. Vamos aplicar então, e agora olha só, a gente tem aqui um indicativo dizendo que temos 3 fluxos convencionais e 2 não convencionais, justamente esses 2 são os fluxos que eu trouxe para exemplificar para você o uso da taxa interna de retorno modificada, justamente porque eles são não convencionais. Então, tá tudo certo. Agora, por fim, a gente vai fazer aquela unificação prometida, né? Que a gente vai ter uma tabela final juntando tudo que a gente calculou de método, tá bom? Já passamos um pouquinho sobre essa lógica de raciocínio naquela unificação inicial para os métodos de VPL e TIR em outra aula, mas eu vou revisar isso aqui nessa aula agora para a gente conseguir finalizar esse raciocínio. Então, depois, no final, a gente vai atribuir tudo que está aqui embaixo, tá? Toda essa grande linha de código aqui, a esse único objeto, tá? E na realidade eu já vou executar ele e vou te mostrar o resultado, porque se você olha para o resultado, para como ele vai ficar, talvez você entenda melhor o que a gente está fazendo. O resultado é isso aqui, tá? A gente vai pegar todos aqueles vetores, aquelas listas que a gente tinha com as informações específicas de cada fluxo, e vamos transformar isso em uma tabela, tá bom? Em uma tabela com tudo, adicionando colunas ali para cada uma nova informação, né? A informação ali sobre os valores de TIR, a gente cria uma nova coluna, sobre os valores de VPL, criamos uma nova coluna. Vamos lá, então a gente está usando de início aqui essa função utils. O que ela faz? A gente tem uma
função útil, função stack do utils, tá? Que é um pacote que vem no RBase já. Essa função stack, ela transforma uma lista, olha só, uma lista em uma coluna, tá bom? Veja qual é o resultado dela. Se eu rodar só antes do pipe, você já vê, em uma coluna. E ela, por default, já pega o nome da lista, se a lista for nomeada, e cria uma coluna aqui também com o nome de ind, que é um indicador, né? Qual é o indicador? Então, tenho aqui já os projetos A, B, C, D, E e os respectivos valores. Ela traz uma coluna default chamada de values, que esses valores serão renomeados posteriormente como VPL, tá vendo? Eu vou renomear aqui, eu vou dizer depois do pipe, que eu vou dizer que isso aqui você transforma isso num objeto do tipo table, né, que é melhor, mais moderno, um objeto mais moderno. E na sequência você vai renomear o que é values para VPL, que é o indicativo aqui em questão, o net present value, que é o VPL em português. E o ind você vai dizer que é o FC, que é o fluxo de caixa, para ter um indicativo de qual é o fluxo de caixa que a gente está olhando. Então, se eu rodo só essa parte, eu tenho essa tabelinha aqui do VPL, tá? Indicando o fluxo de caixa e o valor presente líquido para cada um deles, para cada um dos fluxos. Na sequência, a gente vai fazendo um join. Então, olha só, se você olhar só aqui para dentro do join, então veja que tem bastante linhas, mas é a mesma coisa, tá? Só vai se repetir. Tem que rodar antes da vírgula aqui, tá? Se eu rodar a mesma coisa que tem essa linha 177 para IRR, que é a nossa taxa interna de retorno, eu vou ter exatamente o mesmo resultado que eu tive ali no valor presente líquido, só que agora para TIR, tá? E tudo bem. Então são tabelas parecidas. Por elas serem parecidas, na verdade a mesma estrutura, eu consigo fazer o join. O join é a unificação. Opa, tirei a vírgula. O join é a unificação de duas tabelas. E eu tenho que dizer com base em qual coluna que você vai unificar. Se eu não colocar isso aqui, ele até vai inferir, ele vai entender, vai dar certo. Ele vai entender que a única coluna em comum entre as duas tabelas é a FC e vai fazer o join com base nelas e vai dar certo. Mas ele vai te dar um warning dizendo, olha só, faltou você indicar e por inferência, a função left join do R, ela vai dizer por inferência eu estou utilizando a FC, que é a que eu vi que faz sentido nesse caso. Mas para evitar erros, né, eu sempre recomendo que você use o parâmetro by do left join. Você vai dizer, faça um join das duas. O que ele tem que fazer então? Se eu rodar aqui até antes do pipe, ele vai manter a coluna que tem em comum, que é a FC, e vai agregar a coluna TIR à primeira tabela de VPL que a gente calculou. E assim eu vou fazendo essas agregações dos outros métodos também. Aqui eu vou agregar o N, que a gente calculou, o N dos projetos, olha só. Se eu rodo, sempre tem que rodar, se for executar assim como eu estou executando e dando Ctrl Enter e rodando, sempre tem que rodar até antes do pipe ou antes da vírgula, tá? Para não dar erro. Senão ele vai pedir algum argumento a mais e não tem. Então olha só, está agregando, tá vendo? FC e está agregando. Agora agregamos o N. Agora eu vou agregar a taxa interna de retorno modificada. Não se preocupe ainda com a ordem das colunas, tá? Vou agregar sempre na mesma lógica de raciocínio aqui. Agreguei também a taxa interna de retorno modificada. Então veja que parece que é uma grande quantidade de linhas, mas é um simples copia e cola mudando o nome dos objetos. Agreguei o payback simples nesse caso. Vou agregar agora o payback descontado. E por fim aqui vou agregar essa última função que a gente aplicou, que é a característica dos fluxos de caixa, que diz se ele é convencional ou não convencional, tá bom? E por fim, bom, agora eu posso me preocupar com a ordem, tenho tudo aqui já. Eu quero que a minha coluna fluxo de caixa seja a primeira e todo o resto venha depois, independente da ordem dos demais. Então eu posso, na verdade eu estou dizendo assim, eu quero que a primeira seja fluxo de caixa, a segunda seja o N, que é o número de períodos, e o resto, tanto faz, né? Traz todo o resto. Então tem essa função everything, que ela é para isso, pode ser usada dentro do select também, do deploy R, e eu vou dizer assim, selecione, né? Use o select aqui, da coluna FC, depois a N, e depois everything, todo o resto, tá? Tudo o resto que sobrou, não repete. Então você bota everything e não vai repetir o que você já especificou aqui.
Ele não vai trazer duas vezes a coluna FC. Ele é esperto nesse sentido e traz só o que você não colocou. Então agora sim eu posso executar tudo e ver como ficou. Executei todo o objeto. E olha só, tá aqui o nosso resultado final, tá? De todos os métodos, né, aplicados a estes 5 fluxos de caixa que a gente trabalhou ao longo dessas aulas de engenharia econômica. Temos aqui então que estes fluxos têm periodicidades diferentes, eles duram tempos diferentes, né? O N deles é diferente, tem de N de 3 até 5. Isso pode afetar, pode ser um valor ali que vai mudar a decisão, né? Porque dependendo do tempo que dura o projeto, as abordagens são diferentes, né? Às vezes você quer um projeto mais duradouro, mas às vezes o mais rentável é um projeto mais curto. Então, tem todas essas questões, por isso que é importante trazer o N. O VPL é um dos principais métodos para a gente tomar decisão, né, na minha visão. Então, por exemplo, esses 2 projetos aqui, o D e o E, a gente já cortaria eles de uma análise de viabilidade econômica, porque eles não têm valor presente líquido positivo, então a gente já pode tirar eles, tá? Isso significa que mais valeria a pena a gente manter nossos recursos aplicados à taxa mínima de atratividade, se possível, do que aplicar nesse projeto. Então, mais valeria não correr o risco, né, do que correr o risco de ter um projeto de investimento. Então, esses aqui a gente já cortaria. Sobre a TIR, para olhar a TIR, vale bater o olho no característica do fluxo de caixa. Então, de novo, se o fluxo é não convencional, como é o caso do D e o E, você não olha para a TIR, tá? E lembrando que assim, não tem nada a ver, não tem correlação nenhuma entre ser não convencional ou ser convencional e valor de VPL, por favor, tá? Isso aqui foi só uma coincidência dos exemplos que eu trouxe, mas não tem nada a ver, senão alguém já vai pensar que o fluxo convencional é melhor e tem VPL melhor. Por favor, não faça esse tipo de comparação que não tem nexo nenhum, não tem sentido. O VPL deu negativo aqui porque deu negativo, os fluxos não eram bons, mas não tem nada a ver com ele ser não convencional, tá? E no caso aqui da TIR, então, se for não convencional, a gente não olha para ela. Então, as TIR do D e do E a gente não olha, a gente focaria na taxa interna de retorno modificada, tá? As demais TIR são possíveis de a gente analisar e tomar uma decisão, lembrando qual é a diferença básica da TIR para a taxa interna de retorno modificada e por que elas têm valores diferentes, né? Mesmo para os projetos que são fluxos convencionais. Porque a TIR ela pressupõe que os fluxos são reinvestidos à própria TIR. E a taxa interna de retorno modificada, ela trabalha com uma taxa de reinvestimento para os fluxos positivos e uma taxa de financiamento para os fluxos negativos. Se só temos fluxos positivos, no caso dos fluxos convencionais, obviamente o cálculo não vai utilizar, porque não vai ter fluxo negativo, ele não vai utilizar a taxa de financiamento, vai utilizar a taxa de investimento. Mas essa taxa de investimento, ela não será a mesma que a taxa interna de retorno, então os valores não vão bater, tá bom? Essa é a diferença base da TIR para a taxa interna de retorno modificada. Então por isso que elas dão valores diferentes. Mas de qualquer forma, eu recomendaria você definir, né, criar uma regra de negócio de definição de taxa de financiamento, de taxa de reinvestimento genérica para todos os projetos e utilizar só a taxa interna de retorno modificada como base e não utilizar a TIR convencional, tá? Utilizar só a taxa interna de retorno modificada, tendo como base essas definições do que é o valor da taxa de investimento ou de reinvestimento e também da taxa de financiamento. Eu acho que fica melhor, fica mais coerente e você consegue comparar também aí fluxos convencionais com não convencionais usando um único método, tá? Aí para os períodos de payback, a gente viu aqui que o que você deve usar também é o descontado. Este período de payback simples não deve ser utilizado, tá? Porque ele é matematicamente errado. A gente só trouxe para exemplificar como que calcula e a gente vai se basear no descontado. Então, por exemplo, o cálculo do período de payback descontado, ele fortalece a nossa decisão, junto aqui com o VPL, de que o projeto D é ruim, tá? Porque ele não vai se pagar.
tá? E o VPL também mostra que tem o VPL negativo, tá? E a taxa interna de retorno modificada também fica menor aí do que a TMA, então fica bem complicado. Ele é um projeto que a gente cortaria da nossa análise, tá? E é aqui o indicativo dos fluxos, né? Se é convencional ou não. Então, com base nisso, o que a gente poderia tomar de decisão, né? Se fôssemos olhar assim de forma rápida. Os com VPL positivo são esses três, o A, B e C. O melhor em termos de VPL é o projeto B, só que o projeto B é o mais longo, tá? É o mais longo, ele dura 5 anos, então como que eu comparo esse VPL de 796 de 5 anos com o VPL de 356 de 4 anos do projeto A? Tem até um outro método que eu acabei não trazendo aqui, que ele traz o VPL em sua contribuição aí período a período, trazendo uma visão mais relativa para o VPL, mas a gente não trouxe isso aqui, então a gente pode utilizar os outros métodos como base para melhorar a nossa decisão. Eu teria que o projeto A e o B são bons, tá? Se eu olhar a taxa interna de retorno modificada dos dois, eu tenho que o projeto B é melhor do que o A. Então, além de ele ter o VPL maior, mas eu não sei, porque aqui o VPL é uma métrica que ele contempla todo o projeto, 5 anos. Então, fica difícil eu bater o olho e eu dizer se proporcionalmente é melhor eu ter 796 de VPL para 5 anos ou 356 para 4 anos. Até dá aqui para imaginar que o projeto B é melhor, mas às vezes fica um pouco complicado, né? Os valores são próximos, então fica difícil de fazer essa conta de cabeça. Então a gente pode partir para o método relativo para melhorar a nossa decisão, que é a taxa interna de retorno modificada. Ela vai dizer que o projeto B de fato é melhor em termos relativos, ele traz uma taxa interna de retorno superior, né, período a período. E a própria TIR convencional, nesse caso a gente pode olhar porque o fluxo é convencional, a própria TIR tradicional ela é superior também ao projeto B. Ele demora mais para se pagar, tá? Mas se a gente conseguir aguentar esse tempo e fazer a aplicação inicial, até uma informação relevante também, que eu acabei não trazendo nessa tabela aqui, mas que seria relevante trazer, é justamente o valor da aplicação inicial, né? Porque se tem grandezas diferentes, isso pode acabar interferindo, né, no fluxo de caixa da empresa e tudo mais. É outra coluna interessante de trazer aqui. Mas com essas informações a gente já consegue tomar esse tipo de decisão e facilmente aqui eu escolheria o projeto B como sendo melhor e deixaria o projeto A como segunda opção, tá bom? Então, dessa forma aqui a gente conseguiu finalizar essa aula e a gente conseguiu criar essa nossa tabela resumo, mostrando todos os cálculos que foram feitos para cada um dos projetos de investimento, usando estes métodos de engenharia econômica, e finalizamos todo este raciocínio. Finalizamos essa aula aqui e te vejo na próxima aula.